Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Vamos compartilhar de novo da palavra do Senhor. É sempre uma oportunidade para mim estar aqui com vocês, estar aqui nesse canal gravando esse tipo de conteúdo. Eu acho que nada mais edificante para as nossas vidas do que compartilhar a boa palavra do nosso Deus. Que essa palavra venha como uma flecha no seu coração, acertar esse alvo, que você seja resgatado para Cristo nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre o Evangelho de uma maneira geral e a maneira que ele tem sido corrompido, a maneira que as pessoas têm distorcido o Evangelho, porque é um assunto que precisa ser tratado com bastante delicadeza, porque se trata da preciosidade da alma, a essência do Evangelho e o que Cristo quis passar para a gente como filhos dele, como criaturas dele, quais eram os pensamentos de Jesus para as nossas vidas, o que Jesus sonhava para nós, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes de começar, eu queria pedir para você para se inscrever nesse canal, fazer parte dessa família, deixar o seu like aqui embaixo, assista esse vídeo, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua família, que essa palavra possa chegar também a mais vidas em nome de Jesus. Meus irmãos, primeiramente a gente precisa entender o que é o Evangelho, né? E o Evangelho nada mais é do que a anunciação das boas novas de Cristo e a vontade de Deus para as pessoas, né? A gente sabe o básico sobre Jesus Cristo, que Ele é o nosso Salvador. A gente sabe por que Jesus veio nessa terra. Ele morreu para nos salvar. A gente sabe a importância da cruz, mas a gente precisa entender de verdade isso na essência. A gente precisa sentir isso nas nossas vidas. E hoje, por intermédio dessa palavra, você vai poder compreender um pouco melhor o Evangelho. Quando Deus ordenou que Jesus viesse a essa terra, Ele deu uma ordem para que Jesus viesse. Era necessário Jesus passar por todo aquele sofrimento, mas Jesus veio trazer a anunciação, e mais do que vir para essa terra e se sacrificar por nós, Ele veio revelar a vontade de Deus para as nossas vidas. A gente sabe que a vontade de Deus nunca foi que a humanidade se perdesse. A vontade de Deus nunca foi que o ser humano se perdesse em guerras, que se envolvesse no pecado, se escandalizasse em carne, se banhasse em sangue. Deus nunca quis isso. Desde a criação do mundo, Deus sempre quis o amor. Ele sempre quis o amor. Aliás, Ele fez o ser humano pensando no amor, né? Ele só requereu de Adão ali naquele momento a obediência, e o homem foi desobediente. Mas a gente vê o tempo passando, a gente vê as coisas acontecendo, a gente não entende muitas das vezes a vontade de Deus, a verdade é essa, mas, contudo, Deus ainda tomou a decisão de enviar o seu Filho aqui para nos salvar. Eu acho que, mediante a isso, a gente que é pai, pelo menos eu particularmente sou pai, eu não teria coragem de dar aos meus filhos, nenhum dos três, sou pai de 3 crianças, nenhum dos 3 para se sacrificar por uma humanidade, né, que declarada perdida, mas Deus por amor, Ele fez isso, por me amar e me amar você. Você precisa primeiro entender a sua importância nessa história para você entender o significado real do Evangelho. Primeiro você tem que entender que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito, certo? Então, esse corpo aqui, corruptível, essa matéria, é emprestado de Deus. O espírito sempre esteve com Deus. O espírito se uniu a esse receptáculo de carne e criou uma alma com sentimentos, uma alma que sente alegria, uma alma que sente prazer, uma alma que sente tristeza também, que sente revolta. Todos esses sentimentos humanos que você sente, a alegria, a ira, tudo isso são sentimentos da alma. É o resultado da junção de um espírito com uma carne. Aí criou você. Só que esse bem valioso que foi criado da junção dessas duas matérias, que é a sua alma, é muito disputado no mundo espiritual. Porque Deus quer tanto a sua alma quanto o diabo também quer. O inimigo também quer essa alma, porque é um bem valioso. Você é único. Ninguém nesse mundo é como você. Entendeu?
Então por isso que você é tão precioso, por isso que você passa por tantas coisas na sua vida. Às vezes você tem momentos alegres e às vezes você tem momentos tristes, certo? Então você precisa entender. Da mesma maneira que Deus está lutando por você, o diabo também está lutando por você. É um pé de igualdade. Aí cabe a você, porque você tem o livre-arbítrio. Deus te deu o livre-arbítrio para escolher. Ele colocou diante de você a bênção e a maldição, para que você escolha o melhor caminho. E ele ainda recomenda que você escolha, então, a bênção. Entendeu? Então, a gente precisa entender o Evangelho. Agora que você entendeu quem é você nessa história, por que Deus te ama tanto, por que você é único, por que a sua digital é única, você vai começar a compreender a essência do Evangelho. Deus sempre estimou esse bem tão precioso. É um dom que os anjos não têm, essa alma. Sabe, os animais não têm, só nós. Nós somos criaturas exclusivas, a criação exclusiva. Nós somos a dádiva de Deus. Ele colocou na gente a imagem e a semelhança dele. Olha que coisa linda. Então talvez você ainda não tenha entendido a sua importância no mundo espiritual. Você é o bem mais valioso para Deus. Você é a coisa que Deus mais estima. Entendeu? Tanto que ele disse que uma alma, apenas uma alma para ele, vale mais que o mundo inteiro. Então você é precioso. Você é uma preciosidade, você é uma joia rara. Deus te quer e ele quer o seu bem. Só que a humanidade se envolveu em pecados. Infelizmente, o ser humano tende a fazer aquilo que é mal por natureza, seguir as coisas ruins com mais facilidade do que seguir as coisas boas. É por isso que o mundo se desequilibra da forma que está. É por isso que acontecem tantas coisas ruins, tantas catástrofes. São reflexos da má ação do ser humano no globo, entendeu? Deus vendo essa necessidade, Deus vendo que havia muita matança, Deus vendo que fazer sacrifício já não dava mais para o ser humano, ele toma a decisão suprema de enviar o seu filho para essa terra. Já não havia mais sacrifícios, não havia petição humana que poderia fazer com que o cenário mudasse naquele momento. Só o sacrifício de alguém que era puro, inocente e santo para mudar o cenário de toda uma humanidade que estava imbuída no pecado. Uma humanidade que estava completamente envolta na transgressão. Entendeu? Então Deus enviou o Filho dele aqui para mudar esse cenário. Então Jesus veio. E antes de se sacrificar por amor à minha e à sua vida, ele nos ensinou o Evangelho. Ele nos ensinou como orar. Vocês lembram? Quando ele sentou com os discípulos e disse assim: quando orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Jesus começou a ensinar aqueles homens a orar. Jesus pediu para aqueles homens para que o seguissem, para que aprendessem dele, porque ele era manso e humilde de coração. Jesus começou a entregar para aqueles homens coisas do reino e eles começaram a ficar abismados, porque a grandiosidade de Deus, ela nos constrange. A gente é muito limitado, então quando a gente vê a soberania de Deus, a gente se transforma, a gente fica maravilhado. A gente tem muita limitação por ser carne, mas Deus, ele não tem essa limitação. Então Jesus veio aqui para a terra, ele ensinou a orar, ele ensinou a importância do jejum, né? Para você vencer a sua carne. Jesus sabia que seria, né, barreira mesmo, que seria difícil enfrentar essa forte barreira da carne, as tentações. Jesus sabia que seria difícil encarar isso como ser humano. Ele veio também em carne nesse mundo. Por isso ele ensinou a importância do jejum, para se edificar, para se levantar, para fortalecer o espírito. Porque o alimento do espírito é a palavra de Deus, a oração e o jejum. São essas três ferramentas que nós usamos para fortalecer o nosso espírito, para que nós possamos vencer a carne. Então Jesus ensinou a isso. Jesus também ensinou a importância de vivermos em comunhão com os nossos irmãos. Jesus andava de casa em casa, ele não importava com a condição da pessoa.
Jesus não importava com o nível do pecado daquela pessoa. Jesus, ele se importava muito mais com a salvação da alma do que com a condição daquela pessoa naquele momento. É isso que eu acho lindo no Evangelho. É isso que precisa ser levado para você. É isso que precisa ser levado para as pessoas. O verdadeiro significado real, né? O significado real de Jesus. Entendeu? Do Evangelho. O Evangelho, ele consiste no amor. A palavra diz que ainda que você tivesse todos os dons e não tivesse amor, nada disso valeria. Então Jesus nos ensinou a amar. Ele veio nessa terra e falou: eu não vim para mudar a lei, mas eu vim para que a lei se cumpra. Agora, se existe um mandamento, eu vos dou um novo mandamento, que vos amem uns aos outros. Meus irmãos, Jesus ensinou a orar, ele ensinou a jejuar, ele ensinou a amar, ele ensinou a fazer comunhão. Ele estava na mesa ali com os discípulos e ensinou para os seus discípulos: pega o pão e o vinho, façam isso em memória de mim. Façam isso, tenham essa confraternização, ceiem, compartilhem do meu corpo e do meu sangue em memória de mim até que eu venha. Jesus deixou um modelo de vida a ser seguido. Não há imperfeição no Evangelho. O Evangelho é simples. Nós complicamos o Evangelho. Você precisa entender uma coisa. Você não vai conseguir obedecer à vontade de Deus, você não vai conseguir seguir o Evangelho de Cristo verdadeiramente se você não renunciar às suas vontades carnais. Para que você comece a viver o Evangelho verdadeiro, você precisa fortalecer o seu espírito. Porque a força da carne é o que está fazendo a loucura que está nesse mundo. Entendeu? Tudo de mal que acontece nesse mundo é porque o ser humano deu ouvido demais à carne. Jesus ensinou também a importância de negar-se a si mesmo. Jesus ensinou a importância de tomar a sua cruz e seguir a Ele. Jesus também, ele foi ao Pai e voltou, mas não nos deixou sozinhos, deixou o Espírito Santo, que é aquele que nos convence dos nossos pecados. Olha que maravilhoso isso. Ele foi lá para cima, mas deixou o Espírito Santo aqui com a gente, até o dia que ele voltasse. E mais do que ir para o céu, ele está preparando um lugar para que onde ele estiver, a gente esteja com ele também um dia. Irmãos, o Evangelho é lindo. A gente precisa parar um tempo. A gente precisa parar para pensar e parar de perder tempo com as vontades humanas. Parar de se envolver em brigas, parar de se envolver em escândalos, fofocas, traições, mentiras, enganos, bebedices. A gente precisa aprender a renunciar a essas coisas, deixar para trás para a gente se transformar. Paulo ensinou sobre essas coisas. Não se conforma com esse mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Não aceite esse mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você precisa se renovar. Você precisa aprender a cada dia. Entendeu? Você precisa aprender a se aproximar de Deus. Tudo que Deus espera da gente é proximidade. Tudo que Ele espera da gente é que a gente se aproxime dEle para Ele nos ensinar. E a partir do momento que a gente se aproximar dEle e aprender a ouvir dEle, Ele vai nos transformar. A gente precisa ter essa mentalidade. Meus irmãos, vamos dar um sim para Jesus, vamos acordar, vamos dar um sim para a palavra, vamos deixar Ele nos transformar. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.